eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Eu jamais serei. Você pode cantar? A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Amém. Eu jamais serei o mesmo. Essa tem sido a minha oração nesse tempo. Boa noite, Tiarlete. Boa noite, Jonatas. Muito obrigada pelo seu auxílio, Jonatas, pelo seu trabalho, né? Porque a gente só senta aqui e aperta o botão. Boa noite, Alê. Que bom que você está aqui. Boa noite, tio Marco, Jana. Boa noite, Inês, Wagner, família. Oi, Cibele. Que bom que você está aqui. É bom ter você junto comigo, junto com a gente. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. E eu já queria começar esse momento orando, falando com o nosso Deus, que é a razão da gente estar aqui. Que você possa fechar os seus olhos e orar junto comigo. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o socorro bem presente nas nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em uma rede invisível, Senhor. Uma rede que nos conecta, Senhor, mesmo que nós não estejamos nos vendo, Senhor. Nós estamos aqui conectados pelo Teu amor, conectados por uma só visão, por uma só fé, que é Jesus Cristo, Senhor. Eu peço que nessa noite, Senhor, derrame do Teu bálsamo sobre nós, que o Senhor trate, Senhor, o nosso coração, que o Senhor nos leve, Senhor, a um novo lugar, Senhor, de rendição, de entrega, de transformação. Nós rogamos também, Senhor, pelos enfermos, há muitos enfermos ao redor do mundo, pessoas que estão sofrendo não só com o coronavírus, mas de muitas e outras formas. E nós te pedimos, Senhor, que a tua poderosa mão seja visível em suas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de todos, Pai, mas muitas vezes nós não conseguimos ver. Abre os nossos olhos para o teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, Sueli. Que bom que você conseguiu ver. Irmãos, irmãs, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, né? Eu estava meditando um pouquinho mais cedo sobre como que é um desafio e como que é uma graça para mim poder estar aqui compartilhando a palavra. Boa noite, Isaac. Boa noite, Dorothy. Eu confesso para vocês que não é em força que eu estou aqui, mas é em fraqueza. Reconhecendo que eu estou aqui não porque eu sou capaz ou porque eu sei alguma coisa, mas é pela graça de Deus, pelo fato dele escolher as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas, as coisas que não são. E é Jesus que tem feito isso na minha vida, que tem dado sentido, que tem dado ânimo, que tem me dado força para estar aqui. Esse tempo que eu estou vivendo, eu reconheço como um tempo de reforma, um tempo de reconstrução. Você sabe que reforma, quando alguém está reformando uma casa, um imóvel, é um transtorno, tudo fica fora do lugar, tem sujeira para todo lado, tem poeira, tem materiais espalhados, nada está no seu devido lugar. E com a gente é assim também, eu vejo muito isso na minha vida. Tem um ditado que as pessoas dizem que primeiro precisa ficar feio para depois ficar bonito, acho que é mais ou menos isso. E eu me sinto assim, às vezes eu olho para mim e parece que está tudo tão feio, tão esquisito, tão estranho,
e eu sou lembrada pela palavra de Deus de que é temporário, de que tem uma obra acontecendo. E para que tudo fique lindo, tudo fique bonito, eu preciso me permitir passar por esse processo. E quem sabe a gente pode não só passar por esse processo, mas desfrutar desse processo. Porque se a gente esperar que a obra esteja pronta para a gente desfrutar, para a gente se alegrar, para a gente ter comunhão com Deus, a gente vai perder uma vida toda de experiências com Deus. E eu acho que isso eu quero fazer, né? Eu convido você a não permitir que os processos, as coisas que você tem passado te desanimem. Boa noite, mãe, boa noite, Celcinho, Ana. Então, é com muito temor que eu quero compartilhar essa palavra com vocês, e eu vou abrir no livro de Marcos, no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, é uma passagem de algo que realmente aconteceu, de um milagre que Jesus realizou na terra. Eu vou ler rapidamente. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava. Disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escritos, quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil de dizer? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Amém. Essa é a palavra de Deus. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus estava ministrando numa casa e tinha uma multidão ao redor dele. Nem todas as multidões que existem pelo mundo estão dispostas a ouvir Jesus ou estão reunidas para assistir Jesus. As pessoas vão procurar Jesus, as pessoas vão querer estar perto de Jesus, onde quer que ele esteja. Então, se a palavra de Deus está sendo ministrada num lugar, se Jesus está ali, as pessoas vão ser atraídas, amém? Aquele paralítico que foi levado até Jesus, ele não conseguia ir até Jesus sozinho. Hoje, no nosso tempo, as pessoas que são portadoras de uma deficiência, elas têm vários equipamentos, têm cadeira de rodas, têm tecnologia suficiente para transportar e para se mover sozinha, inclusive. Mas naquela época não havia. E além do paralítico não ter como se locomover, ele era uma pessoa desprezada na comunidade. Ele geralmente mendigava as portas e se arrastava pelo chão. Era muito difícil, né? Era uma vida difícil. Então, sozinho, aquele paralítico não poderia chegar até Jesus. Mas ele tinha pessoas, ele tinha amigos que se importavam com ele. E 4 desses amigos transportaram ele nessa maca, nesse leito, e vendo que eles não iam conseguir alcançar Jesus da forma tradicional, que é pedindo licença, eles fizeram algo extraordinário. Eles abriram um buraco onde Jesus estava e desceram aquele homem ali. Foi uma expressão de fé tão profunda, tão grande, uma fé que a Bíblia chama, a Bíblia diz que Jesus viu a fé. Era uma fé tão grande que ela era visível aos olhos de Jesus. E aquilo espantou também todas aquelas pessoas que estavam ali, né? E meditando nisso, uma palavra veio ao meu coração, uma lembrança da própria Bíblia, que para chegar até o trono da graça, onde a gente encontra misericórdia, onde a gente encontra socorro, nós precisamos dessa fé.
dessa fé que nos faz chegar, nos movermos até o trono da graça e recebermos o favor de Deus. E nós vemos que a intercessão, né, no caso desses homens, a gente poderia identificar eles como intercessores também. E a intercessão, ela é assim: você se coloca em favor de alguém, você conduz alguém até Jesus, você conduz alguém até o trono da graça. Aqueles homens, eles poderiam até ir até Jesus em favor próprio, poderiam buscar, vamos dizer assim, como se diz, uma graça pessoal, um benefício próprio, mas não foi isso que eles fizeram. Eles procuraram Jesus com muita insistência, com muita persistência, em favor de outra pessoa. Isso é muito lindo, isso é algo que toca o meu coração. E eu estava pensando que a gente precisa ser esse tipo de amigo, esse tipo de pessoa que tem compaixão das pessoas, que se compadece, que percebe quando uma pessoa, ela está com muita dificuldade de chegar até o trono da graça, de ser essa pessoa, desse agente que conduz o outro até o trono da graça. A Bíblia, e eu creio até que, assim, eu gostaria de dar uma ênfase, que esses homens, eles levaram um igual, eles levaram alguém que era da amizade deles. E a Bíblia fala que não existe, Jesus disse, não é a Bíblia simplesmente, vamos dizer as claras. Jesus disse que não existe maior amor do que esse, do que dar a própria vida em favor dos nossos amigos. E foi Jesus também que disse que o mandamento que ele nos dava, esse novo mandamento, era que nós nos amássemos como ele nos amou. A princípio, Jesus fala, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Mas o seu irmão, na fé, você deve amar como Jesus te amou e deu a vida por você. Então, nós precisamos, e eu quero ser esse tipo de amigo. E a gente também precisa ter esse tipo de amigo. Então, eu exorto você, como eu exorto a mim mesmo, a cultivar esses amigos, a não esquecer desses amigos, a se cercar de pessoas que você sabe que na hora em que você não conseguir caminhar sozinho até o trono da graça, essas pessoas vão carregar você até lá. Eu me lembro de um episódio pessoal, me veio à memória agora. A Jana estava presente. A Jana, a Cibele e a Tetê. Nunca vou esquecer disso. Vocês vão lembrar, né? Foi quando, em 2010, eu tive um problema muito sério. Eu tinha machucado o meu joelho e eu estava num período difícil, um período de muita ansiedade, e eu acabei tendo uma crise de pânico. Foram alguns dias que eu tive crises de pânico. E no dia que eu tive a minha primeira crise de pânico, as três estavam comigo, tinham ido me visitar por conta do meu joelho. E eu me levantei naquele estado crítico que eu estava, e elas me sustentaram de pé, orando por mim. Nunca vou esquecer isso. Acho que para a eternidade eu vou levar essa lembrança comigo, né? Elas me sustentaram, elas me levaram até o trono da graça, no momento em que eu estava ali paralisada. Eu não conseguia ir sozinha. Isso é algo que só Deus pode fornecer para a gente. São amizades, são relacionamentos que são construídos em Deus. Amém? Talvez você olhe para aquele paralítico e você pense que o problema dele, como era o meu do joelho, que o problema que ele tinha era esse que aparecia, a paralisia. Ele era um paralítico, o problema dele é que ele queria andar. Isso era o que as pessoas viam. Mas Jesus, como sempre, ele vê o coração. E quando ele olhou para o coração daquele homem, ele percebeu o problema verdadeiro dele. Aquele homem não havia desfrutado do perdão. Aquele homem ainda estava carregado de culpa, carregado de vergonha, carregado, sabe-se lá do quê, de que tipo de sentimento, de resquício, de consequência. E aquilo era tão grande, tinha crescido tanto, que se tornou algo tão insuportável a ponto de paralisá-lo. Ou seja, o pecado, o peso, o pecado que tenazmente nos assedia, ele tem força suficiente para paralisar, para deixar alguém num estado
de tal forma que a pessoa não consegue mais decidir, não consegue se locomover, não consegue fazer nada por si mesma. Imagine, ele ficou restrito a um leito de sofrimento, de dor, tendo que se arrastar ou esperar que alguém carregasse ele aonde ele precisava ir. A culpa é paralisante. O pecado, ele adoece. Todo pecado adoece. Então a gente precisa, como esse homem, lidar com o nosso pecado. Lidar com os pesos que a gente carrega, com coisas que a gente tolera na nossa vida, com pecados que muitas vezes são recorrentes, são tolerados, coisas que a gente acha que não vai conseguir se libertar. Eu tenho meditado muito nisso. Tem alguns processos na minha vida, alguns pecados mesmo, que parece que é um círculo vicioso, difícil de ser superado. Por isso que eu confesso para vocês que não é na força que eu estou aqui, é na fraqueza, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza. O pecado nos separa de Deus. E o pecado nos leva até a morte. Então a gente não pode brincar com isso, a gente não pode se deixar, se entregar a esse tipo de situação e permitir que isso vá nos ferindo, nos machucando, nos paralisando, nos matando. Algo que me ocorreu também é que talvez esse homem, ele não havia desfrutado do perdão porque ele não havia perdoado. Jesus, quando ensinou os discípulos e a nós a orarmos, ele foi bem enfático ao fim do Pai Nosso, quando ele disse que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus nos perdoará das nossas ofensas. Então, a condição para receber o perdão é perdoar. Esse é um princípio do qual Deus não abre mão, não é um princípio que é da essência de Deus, que é gracioso, que é perdoador, que nos aceita do jeito que nós somos. Então, se você tem algo no seu coração que te impede de perdoar, algo que você caminha e não consegue se libertar, hoje é um dia propício para isso. Hebreus 12, no versículo 1 e 2, que é um texto que tem estado comigo quase que diariamente, Deus tem falado de muitas formas no mesmo texto ao meu coração. Ali o escritor de Hebreus, ele fala que nós temos uma carreira para percorrer, uma corrida para correr. É algo que Deus propôs para nós e que nós precisamos correr. Só que ele é enfático também em dizer que para correr essa corrida eu preciso nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado. E se eles se acumularem demais, se eles se tornarem como que partes do nosso corpo, espiritualmente falando, nós vamos ser impedidos de correr. Nós vamos viver paralisados, a paralisia vai se instalar na nossa vida e a gente vai viver como uma lagarta se arrastando, ao invés da gente desfrutar da vida de borboleta que Deus nos concedeu. E eu penso a respeito disso, eu estava refletindo sobre a severidade dos meus próprios pecados. E eu queria exortar você a fazer a mesma reflexão que eu. Qual é o peso causado pela culpa, pela frustração e pela vergonha na sua vida? A vergonha, ela pode se tornar um peso, um obstáculo, na verdade, intransponível para algumas pessoas. Tem muitos irmãos e irmãs que foram paralisados na vida, na caminhada com Deus por causa da vergonha. Nós não podemos ser paralisados por causa da vergonha. Eu confesso que eu muitas vezes me deixei paralisar por causa da vergonha, por causa da frustração, por causa da culpa. E nisso também eu gostaria de ressaltar que a gente não permita que o nosso irmão, que a nossa irmã, permaneça estagnado, paralisado na fé, por causa da vergonha. Seja uma pessoa compassiva, seja um irmão que estende a mão em graça e misericórdia, seja, a graça de Deus estendida na vida de outra pessoa. Nós somos portadores da graça de Deus nessa terra. Amém? Esses filhos amados, como que eu escrevi aqui, né? Eles são filhos amados de Deus, estão paralisados pela vergonha e precisam de bons amigos que carreguem eles até o trono da graça.
Eu fiquei perguntando para mim mesma: será que eu estou deixando algum ressentimento tomar conta do meu coração? A mágoa, ela pode alejar e ela aleja a nossa alma. É isso que eu tenho crido. A gente não pode se deixar enganar e achar que se a gente não perdoa, que se a gente não concede o perdão, a gente está castigando a pessoa que não está sendo perdoada. É um engano terrível. Quando a gente não perdoa, nós somos aprisionados, nós somos retidos na nossa caminhada, nós somos presos. O pecado vai prejudicar, a falta de perdão, que é um pecado também, ela vai prejudicar muito mais quem não perdoa do que o suposto ofensor. Eu digo suposto porque às vezes a gente se sente ofendido sem ninguém ofender a gente simplesmente acha, né, que isso aconteceu. Reflita comigo, quanto da estagnação espiritual, emocional que a gente tem a ver com os pesos, com os pecados que nos assediam, que estão conosco e que a gente simplesmente não se desembaraçou. Culpa, ressentimento, feridas, vergonha. Eu estava pensando assim que hoje, nesse tempo, eu cheguei num lugar, espiritualmente falando, que eu chamo de limite da espera. Por que eu chamo de limite da espera? Porque eu vejo que eu não posso esperar mais. Eu sinto assim, eu estou sendo confrontada mesmo com esse clamor por viver realmente o propósito e o chamado de Deus para minha vida. Não dá mais para ficar estagnada, chorando, lamentando, ou perdida nos meus delitos e pecados. Eu vejo que eu preciso viver a plenitude do propósito de Deus. E todas as desculpas que eu tinha estão sendo desmascaradas uma por uma. Não está sobrando nenhuma para eu me apoiar, né? E o que eu percebo com isso? Eu preciso ir até o trono da graça. Eu preciso ir lá, me desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Eu preciso ser revestida de autoridade para correr a minha corrida e conduzir também outras pessoas até Jesus. E eu espero que você também tenha esse propósito junto comigo. Oi, Adelisa, tudo bem? Celcinho? Nós contamos com grandes amigos para isso. Eu estava meditando sobre isso, né? Pensando nesses amigos, né? Talvez você fale, eu não tenho ninguém para me levar, eu me sinto sozinho, me sinto solitário, mas isso não é verdade, e eu vou te revelar por quê. Primeiramente, você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o Consolador. Jesus enviou ele para habitar dentro de nós. Ele é um grande amigo, ele é um conselheiro, ele é o Consolador, ele é você diante de Deus. Então você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Além do Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para tirar qualquer um de nós de qualquer buraco que a gente possa ter caído. Eu falo isso com convicção de alguém que já esteve muito para baixo e por um versículo foi suficiente para me aprumar de novo. Eu confio no poder da palavra de Deus. Você tem irmãos, irmãs, pessoas que Deus levantou para estar ao seu lado, que podem te ajudar nessa jornada. Não fique sozinho, não fique paralisado sozinho num canto. Chame por alguém, chame por ajuda. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ter a sua vidinha, querem ter a sua intimidade, se preservar, viver numa coisinha restrita. Mas isso não vem de Deus. Deus nos chamou para uma vida em comunidade. Um pedacinho não estiver funcionando bem, o corpo inteiro vai sofrer. Então, não fique sozinho, você conta com pessoas. E você conta com uma pessoa que eu acho que você supunha que não poderia contar com ela. E essa pessoa é você mesmo. Isso mesmo. Nos últimos dias, sinceramente, eu tenho descoberto o quanto eu preciso estar aliada, estar realmente comprometida com Deus para me cuidar e para fazer com que a vida saia da estagnação para o movimento, para a corrida. E nessa corrida, servir e amar as outras pessoas. Sair
de mim mesma, sair do meu mundinho, sair dos meus problemas diários. Eu preciso contar comigo, você precisa contar com você mesmo. Você pode contar comigo como sua amiga, como sua irmã, eu posso contar com você. Mas nós precisamos contar com o nosso próprio empenho, com o nosso próprio esforço também. Amém? Eu sei que parece estranho, para mim não foi fácil chegar a esse entendimento, sempre foi muito do coletivo, do outro, do próximo, mas nós precisamos estar engajados, né? Meu marido ama essa palavra, engajar. Precisa estar engajado no processo de transformação da nossa vida. Sabe, talvez a gente olhe para a nossa vida, eu e você, e a gente acha que o nosso problema, como o paralítico ali tinha um problema aparente, que o nosso problema é a nossa ira, irritação, medo, ansiedade, mas Jesus vê o nosso coração. E o que nós precisamos dele? Nós precisamos do seu perdão, nós precisamos da sua graça. É disso que nós precisamos. Então, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser verdadeiro diante do trono da graça. A cura física do paralítico foi uma testificação, uma confirmação da cura que tinha acontecido no coração dele. Jesus foi bem enfático nisso, né? Jesus quis não só testificar aqueles homens que duvidavam do poder de perdoar que ele possuía, como ele quer testificar para nós, que certos sinais, eles servem para confirmar algo muito mais profundo. A cura daquele homem era a alma, era o seu coração que precisava de perdão. E para confirmar, para sinalizar, eu te perdoei, Jesus ordenou que ele levantasse, tomasse seu leito e fosse embora. Ele saiu dali carregando o leito onde ele estava ali moribundo, onde ele jazia, literalmente. Onde ele só podia sair se alguém tirasse ele. O coração dele havia sido curado, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E eu creio que é para isso que serve o nosso passado. É para isso que serve esse leito, que era uma espécie de símbolo da restauração daquele homem. O nosso passado, as dores que nós sofremos, aquilo que Jesus tirou de nós, esse peso, esse pecado, ele serve para uma coisa, para exaltar aquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Ele não serve para a gente se agarrar a isso e ficar chorando, não serve para nos aprisionar e nos manter num estado de inércia, não serve para a gente se vitimizar, para a gente usar de desculpa para não fazer nada por nós e pelas outras pessoas. Aquilo que nós fomos libertos, a nossa cura, a nossa paralisia do passado, ela serve apenas como sinal de glória ao nome de Jesus e aquilo que ele é na nossa vida. Esse é um entendimento que tem realmente impactado o meu coração. É algo que precisa sair daqui de dentro e se derramar para fora. Aquele homem foi um paralítico. Agora ele não era mais um paralítico. Ele não podia mais se agarrar àquele leito, ou deitar naquele leito, ou falar, me carreguem, por favor, eu não quero sair daqui. Não. Ele saiu daquele lugar andando. Ele saiu daquele lugar preparado, sabe para quê? Para pegar um outro paralítico em outro lugar e ajudar a carregar e levar até o trono da graça, para que essa pessoa também encontrasse misericórdia e favor numa ocasião oportuna. Às vezes a gente carrega os nossos pesos, os nossos fardos do passado como se eles fossem a cruz. É algo que Deus falou profundamente ao meu coração hoje. Não é a cruz. O meu passado, os meus pecados, as minhas dores, elas não são a cruz. A cruz, ela me faz andar para frente. A cruz aponta para o meu futuro. A cruz simboliza que eu estou cada dia mais me tornando semelhante a Jesus. Ela não me paralisa, ela me faz caminhar. Mas o peso e o pecado, esse tipo de coisa, o passado, eles me fazem estagnar e paralisar. Não confunda a sua cruz com o seu passado. Isso é algo que Deus falou profundamente ao meu coração hoje, e eu quero que também esteja no seu coração para que produza cura, para que produza fruto proveitoso na sua vida também.
Então não se agarre, não fique agarrado, não combina com uma pessoa que foi curada da paralisia, ficar deitada no leito, esperando que outra pessoa venha carregar. Eu quero estar andando, eu quero estar conduzindo pessoas até o trono da graça, e eu quero que isso seja também uma verdade na sua vida. Talvez hoje você seja como esse homem. Você precisa de alguém que te ajude, que te conduza, que te leve até o trono da graça. Então, a minha dica para você é: procure ajuda. Chame os seus amigos, com certeza você os tem. O corpo de Cristo, como eu disse, é essa obra, esse milagre que Jesus criou. Jesus foi maravilhoso quando ele se identificou com a igreja como um corpo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. É porque nós precisamos viver e caminhar juntos. Nós não temos condições de vencer os nossos pecados, as nossas lutas sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Tem uma canção antiga que fala isso. E é a mais pura verdade. Nós não podemos prescindir uns dos outros. Então, tá precisando de ajuda? Eu já estive nesse lugar. A Janaína, a Cibele, a TT me seguraram. Talvez não foi a primeira vez, e talvez eu tenha passado por outra, acredito que sim, outras em que eu me senti paralisada, e houveram pessoas que Deus levantou para me ajudar, né? Tem pessoas que estão aqui, inclusive, né? Pessoas que estão aí me vendo, como a Sueli, né? Como os meus pastores, como a minha irmã, como a minha mãe. São pessoas, são valiosas, né? Mas talvez você seja como esses amigos. O Senhor está chamando você para quê? Para você se juntar com outros e levar aqueles que estão, porventura, caídos, paralisados pela vergonha, pelo peso, pelo pecado, pela culpa. Conduzir essas pessoas até o Senhor. Não retenha, não fique. Como que eu posso dizer isso de uma forma bem clara? Não negue a sua ajuda, não deixe de estender a mão às pessoas que precisam de você. Cada um aqui é importante. Você é importante. Jesus, Deus, o nosso Criador, ele nos fez únicos. Não tem ninguém igual a você, como não tem ninguém igual a mim. Então, todos nós somos necessários para que o plano de Deus na história da nossa vida se cumpra. Todos nós podemos fazer alguma coisa por outra pessoa. Todos nós podemos ser esses que têm fé, que se importam com o outro, que vão levar esse amigo até o trono da graça. O Senhor Jesus está chamando a gente para um tempo de mudança. Esse tempo que a pandemia, ele pode significar muitas coisas, como eu já disse da outra vez, mas ele pode significar algo muito mais profundo do que você possa imaginar, que a sua vida realmente nunca mais será a mesma. Assim, a porta do seu passado, a porta da sua paralisia, a porta do seu medo, ou do meu medo, ou da minha paralisia, do meu pecado, da minha culpa, ela está sendo fechada. Eu não volto atrás. Eu não quero que você volte atrás. Não voltemos atrás. Vamos percorrer a nossa carreira. Vamos correr a carreira que Jesus nos propôs, porque o tempo, sabe, o tempo, ele está passando. Nós precisamos de atitude, nós precisamos de vida, vida verdadeira, vida Zoe. Vida Zoe no original é a vida do tipo de vida de Deus. E essa vida que ele nos oferece não é qualquer vida. É vida abundante, vida que move, vida que transforma, vida que cura. Sabe, a porta está aberta. Eu gostaria de terminar lendo um texto que está em Hebreus, no capítulo 4. É um texto muito especial, é um texto que eu creio que muitos conhecem, já meditaram, e eu quero que você medite nesse texto à luz da reflexão que a gente fez hoje. No versículo 16 do capítulo 4, está escrito assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.
Sabe, o momento oportuno é hoje. Hoje é o momento oportuno para você ser levado até Jesus e ser curado da sua paralisia, para você ser um agente de transformação na vida das outras pessoas, para você ser essa pessoa que conduz outros até o trono da graça. Vamos orar? Senhor, é com temor e tremor que eu estou aqui. A sua palavra, Senhor, me confronta, a sua palavra me desconstrói para me reconstruir. E eu peço, Senhor, que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela faça diferença, que ela faça, Senhor, traga discernimento ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que todos sejam alcançados pela verdade, de que o Senhor nos chama a um tempo novo, a um tempo de sair da paralisia, a um tempo de sair da estagnação, a um tempo de fé, a um tempo de cura, a um tempo de realmente fazer diferença na vida uns dos outros. Eu te agradeço, Senhor, pelo corpo de Cristo, esse milagre, Senhor, indescritível, no qual o Senhor nos inseriu, nos qual o Senhor nos enxertou por amor, por graça e por misericórdia. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor seja com cada um que está ouvindo esta mensagem, que todos sejam, Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios da convicção de valor, de identidade, de propósito, que todos, Pai, saiam dessa ministração, Senhor, cheios de ânimo, cheios de expectativa, de algo novo que o Senhor está fazendo. E o Senhor tem dito, Senhor, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Abrirei rios, fontes no deserto, caminhos no deserto e rios no ermo. Que seja assim na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos, pela presença de vocês. De fato, Cibele marcou a nossa vida. Ah, eu também te amo, eu amo vocês, eu amo todos vocês são muito preciosos para mim. A Delisa, a escritora Delisa é nossa prima, ela é escritora mesmo, ela tem um blog, ela tem já 3 livros publicados e acabou de vencer um concurso de crônicas da Espanha. Conheçam, né? Depois eu vou publicar o endereço do blog dela. Ela tem crônicas lindas, é uma mulher de Deus que tem amado o Senhor Jesus e tem feito diferença. Obrigada, mãe, obrigada, Sueli, obrigada, Celcinho, Ana, Lídia, Inês, Jana. Obrigado a todos vocês, obrigada, tio. Não fique só. É isso mesmo, tio. Jesus prometeu isso mesmo. Não vos deixarei órfãos. Um ao outro ajudou. Esse é um versículo que eu lembro sempre também, Sueli. É um versículo que está no meu coração. Obrigada, Alexandra. Alexandra, Deus te abençoe. Eu que agradeço a todos vocês pela presença. Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Não fique sozinho. Não fique estagnado. Deus muito, muito, muito para fazer na sua vida e através dela. Amém?